fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Estou lendo aqui na minha versão um pouco diferente, tá? Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Segundo livro do profeta Samuel agora, no capítulo 23. Versículo de número 15 ao 17 diz assim: Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou com uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros, ou, em outras versões, valentes. É por aqui que nós vamos caminhar hoje. Deixa eu situar você biblicamente. Davi estava em fuga de Saul. Já havia recebido a unção, mas ainda não tinha recebido a posse como rei. E ele, nas suas fugidas, nas suas saídas de cena para que Saul não o pegasse, ele vai para uma caverna chamada de Adulão. E lá naquela caverna, ele recebe a presença de alguns homens que a Bíblia diz que não estavam numa situação muito boa nas suas terras, eram fugitivos, homens que estavam endividados, homens que estavam amargurados de espírito, homens que não tinham mais nenhuma esperança. E esses homens se achegam até Davi, entendem a situação de Davi. Davi não tinha nenhuma proposta agradável para a vida daqueles homens. Aqueles homens ainda não entenderam e não entendiam na época de que Davi seria rei, porque eles não eram de Israel, eram de várias partes. E aqueles homens chegaram até Davi, e a Bíblia se resume a dizer que aqueles homens acabaram deixando Davi se tornar rei sobre a vida deles. No segundo livro do profeta Samuel, Davi, antes de morrer, faz questão de deixar relatada a história desses homens. É lógico, alguns em específicos, né? Tem a galeria mais ou menos de uns 30 guerreiros. O primeiro falando sobre 400, mas 30 que estavam mais próximos de Davi. E Davi procura exaltar, não deixa com que a história acabe com tudo aquilo que aqueles homens produziram. Então Davi faz questão de exaltar, isso era costume dos reis, escrever e relatar: olha, enquanto fui rei, alguém esteve ao meu lado, homens fizeram isso, pessoas fizeram isso, para que pessoas ou reis futuros pudessem honrar, pudessem chegar e ler os livros e entender o que aconteceu na história anterior. O que isso tudo tem a ver com amadurecimento? Foi a mesma pergunta que eu fiz a Deus. Porque quando Deus me levou a este versículo, a este capítulo, eu já tinha pregado algumas vezes sobre isso. E eu procurei até a mensagem, o esboço da mensagem, de que já tinha pregado sobre isso, mas Deus falou: não, eu quero te dar algo novo. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo, porque a palavra de Deus se renova. Amém ou não amém? E Deus falou: eu quero te dar algo novo. Eu quero te mostrar que o amadurecimento, pessoas amadurecidas, elas acabam se tornando pessoa fiel. Não procure fidelidade em quem ainda não amadureceu. É riqueza, isso foi riqueza para a minha vida. Se você for rápido e esperto, anote isso. Eu recebi de uma forma tão,
Eu falei, Senhor, primeira coisa que ele falou, não espere fidelidade de quem ainda não amadureceu. Não espere que pessoas sejam, porque ainda são crianças. A criança, ela fala uma coisa para você aqui agora, você virou as costas, o que ela faz? Você fala, não bota a mão aqui, não pode. Você sai, o que ela vai fazer? Colocar. Ela só espera você virar as costas, ela vai lá e coloca. E Deus falou comigo, então não espere isso. Deixa eu dar um resumo dessa questão da fidelidade, como eu sempre gosto de falar sobre isso. A fidelidade ela é uma atitude de quem é fiel. A fidelidade ela está ligada a compromisso. Não existe ninguém fiel que ainda não entendeu o que é um compromisso. Se pessoas ainda não se tornaram pessoas fiéis, é porque elas não entenderam ainda o que é um compromisso. A fidelidade ela está ligada a compromisso e a constância. Ou seja, o compromisso ele é o acordo entre duas pessoas. Você faz um compromisso com alguém, você acorda com alguém alguma coisa. Eles estavam falando aqui que eles foram lá no juiz e houve um acordo. Duas pessoas, e a testemunha, o que o cara que manda, falou, então é isso que eu vou dar, pronto, acabou. Porque houve um acordo. Se ele chega lá e a mãe fala assim, a mãe biológica, né? Eu falo assim, não quero, eu sou forçado, eu vim aqui por algum motivo, o juiz não daria aquilo. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa. Se você procura ser fiel, você precisa entender o que é um compromisso. Vem cá, Sabrina, eu nem ia te usar não, mas eu vou ter que te usar. Você é minha esposa, vem aqui, não fica vermelha. Não fica vermelha. Sabe, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Constância é a qualidade daquele que é contínuo. É daquele que continua, daquele que aumenta. Então, eu entendo, fica aí do ladinho. Não precisa não. Já quer cantar, né? Ou quer pregar? Ah. Fica aí do meu lado. Mas a questão do acordo, essa questão do compromisso, ela vem também com a constância. Eu firmo um compromisso com alguém e dentro deste compromisso eu vou me comprometer a melhorar, a prosseguir, a aumentar, a crescer, a fazer mais. E aí, quando Deus estava ministrando essa palavra na minha vida, Ele me fez me lembrar da minha história com a minha esposa. Porque Deus deixa tudo bem claro. Deus é o Deus que se revela. Ele disse, eu vou te mostrar muito bem isso, Ademilson, que eu quero falar com você. Primeira coisa, quando você resolveu casar com a Sabrina, houve uma mudança no seu entendimento? Eu falei, houve. Como? Você queria um compromisso. Então ele disse para mim, quem é amadurecido não quer viver mais uma aventura. Você pergunta para muitos jovens aí, muitas pessoas, é lógico que tem jovem que não tem idade para casar, mas alguns que já deveriam estar casados, e a pessoa fala assim, eu não quero casar não. Eu não quero casar não, eu quero só namorar, a vida é boa assim, eu não quero esse tipo de compromisso não. Isso é falta de amadurecimento. Porque quem amadurece não vive uma aventura. Quem vai amadurecer quer um compromisso. Um dia eu disse para ela, vamos casar, não sei como é que vai ser, que a gente não tem dinheiro, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu estou a fim de casar. Eu não quero mais viver uma aventura. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente não firma um compromisso com Deus, porque viemos das aventuras da vida ferido, machucado, sofremos, decepcionado. Porque antes de eu conhecê-la, tá me filmando, né, Michel? Ah, vai vendo, tá o céu. Antes de eu conhecê-la e namorar com ela, eu tomei um galho. Não foi? No meu relacionamento interior. Imitaram o boi aí, hein? Quem fez isso? E aí, eu vim todo... Pô, eu tava lá, direitinho. Tomei um. E agora, como vai ser? Aí Deus falou comigo assim, você tem que se desligar do passado, irmão, da tua aventura. Se tu quer um compromisso, se desliga. Ela não é aquela. E aquela não é ela. Deus não é o teu sofrimento.
ou aquilo que te decepcionou lá fora. Deus é Deus, pronto, acabou. Ele disse para mim, em relação a Deus, ou você vive uma aventura, faz como você quiser, ou você vive uma história de amor diante de um Deus que tem um amor incondicional. Foi falar aqui hoje, Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe para que Deus está te chamando? Para não viver mais uma aventura, mas viver um relacionamento, um compromisso com Ele. Tá, não vai embora não, calma aí que tem mais de você aqui. Deus falou comigo assim: você não só firmou o compromisso, assumiu o compromisso quando você amadureceu? Sim. Aí você amadureceu e falou assim: eu quero casar, eu quero ficar noivo, eu quero casar. Algumas pessoas do lado de fora, de repente, mas ele não tem condição, ela é nova, ela é isso, ela é aquilo outro. Mas nós, dentro da gente, tínhamos certeza, porque tínhamos um compromisso. Vamos casar? Vamos viver mais uma aventura não. Ela viveu uma aventura, e quando ela viu chegando perto da casa dela, ela falou: meu amor, é o príncipe encantado. Eu falei: sou eu, amor. Ela: não fuja de mim. Eu falei: tá bom, eu fico aqui. Ficou vermelha não, tá? Mas eu resolvi isso. Eu assentei no meu coração viver mais uma aventura. Deus está dizendo: se você quer amadurecer, a primeira coisa que Deus está falando para você, que com Ele não tem aventura, querido. Não tem aventura, não é se vai dar ou não vai dar. Com Ele vai dar certo. E o que não deu certo com Ele é que não era para ser. Pronto. Não deu certo, não era para ser. Não é que não deu certo, porque Deus, se Ele guia a tua vida, se Ele tem um controle, se tem um aí, com vocês dois, você e Deus, se você tem um relacionamento, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pensa. Eu vou liberar você, tá? O amadurecimento acontece, o amadurecimento quando eu contemplo a pessoa certa, não é quando eu vejo a pessoa. Você falasse assim, eu olhando para ela, eu já conheci ela há muito tempo, né? Eu conheci ela há muito tempo. Mas eu não sou tão velho assim também não. São 6 anos só, não começa com essa história não. São 6 anos. É que ela era lá das crianças, lá do adolescente da igreja, eu fui lá e fiz um ato profético. Falei: em nome de Jesus, essa aqui, né? Ato profético eu posso fazer a hora que eu quiser, e deu certo. Mas, pensando nisso, Deus me trazendo isso, o que aconteceu? Eu contemplei a pessoa certa, não vi. Por que muitos relacionamentos se acabam? E seja relacionamento amoroso, amizade. Por quê? Porque você viu a pessoa e você não contemplou a pessoa. Olhar é uma coisa, contemplar é outra. Quando você contempla a pessoa, eu olhei para a Sabrina e falei: olha, eu estou a fim de casar com essa branquinha aí, mas ela não é tão fácil não. Mas eu estava contemplando, não estava olhando. Deus me trouxe a realidade e falou: você que sabe, quer casar com ela? Não é tão fácil assim como você está vendo não, contempla mais. E a mesma coisa é ela. Vai querer casar com ele? Contempla, vê se você vai aturar isso aí. Vê se você... Ele é chato. Sou chato? Um pouquinho, sou, não sou? Ele é chato. Ele não é arrumado. Ele é bagunceiro. É isso que você vai querer? Mas ela estava contemplando. Quem contempla, irmão, entende aquilo que você está vendo muito mais além do que uma visão natural. Por que relacionamento se acaba? Porque você só viu. Deus está te chamando, se você quer amadurecer, comece a contemplar o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa, Ele não é a Sabrina. Nele você não vai achar nenhuma variação de dúvida. Nela eu achei, topei, embarquei, falei: já estou ficando meio velho, tem que casar agora mesmo, não tem para onde ir. Essa mesmo, não pode mais não. Mas em Deus não, quando você começa a contemplar a Deus, você vai declarar, como disse Davi: eu adoro na beleza da sua santidade. Davi viu beleza na santidade de Deus porque ele contemplou a Deus. Quer amadurecer, querido? Quer crescer? Pare de olhar e imaginar que Deus é o Deus da sua mente. Você cria o seu Deus. Você cria o seu Deus. Você acredita que Deus é aquilo que você imaginou. Pode ir, amor, coitado, vai, pode ir. Vai, pode ir. Senão não janta em casa.
Mas Deus não é esse ser que você imaginou, que você cresceu achando isso, não. Isso é coisa de menino. Quando você amadurece, você entende que existe um Deus que te chama a um relacionamento. E quando Ele te chama a um relacionamento, Ele não impõe nada a você. Ele é um Deus que se revela a você. Talvez você não percebeu ainda, mas hoje foi um dia favorável para você conhecer um pouquinho mais de Deus. E para te fazer entender que vale a pena servir a Deus. Amadurecimento não é só falar, não, irmão, não. É quando você contempla. Outra coisa que eu quero liberar sobre a sua vida. E amadureço quando eu contemplo a pessoa certa. Por isso eu disse contemplo. É a diferença de contemplar para olhar. Porque você olha para a pessoa e fala assim, pô, esse cara é legal, né? Essa pessoa é legal. Só porque a pessoa contou uma história engraçada e você sorriu. Você não conhece, não sabe a sua história. Por isso, irmãos, que eu tenho muita dificuldade para me apoiar em alguém. Não é qualquer pessoa que é parâmetro para a minha vida, não. Porque o cara prega bem? Porque a pessoa canta bem? Porque a pessoa veio para casa de mão dada com a sua família? Deus falou comigo assim, você precisa ter os teus critérios. Agora, só tem critério de entendimento quem amadurece. Por quê que muitas pessoas não estão aqui hoje? Não estou dizendo aquelas que faltaram por qualquer problema, mas algumas foram embora porque não tiveram critérios e não amadureceram. Contemplaram e olharam para a pessoa errada. Por isso, nessa noite eu quero dizer, para quem eu vou olhar? Eu não estou dizendo para você olhar para a sua esposa, para o seu amigo, eu estou dizendo para você olhar para o único autor e consumador da sua fé. Essa é a palavra que Deus deixa para a gente. Olhe para Ele, o autor. Eu não posso me espelhar em alguém, pode. Seja maduro, porque se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, você vai entender que ele é um ser humano igual você. Mas quando você olha para Cristo, contempla Cristo, por isso Ele veio pessoalmente aqui nesse mundo, para mostrar para você que os homens podem falhar. Os homens podem errar, pessoas podem cair, mas quem está olhando firmemente para Ele vai continuar crescendo, vai continuar amadurecendo. Eu entendo que estou amadurecendo quando que a minha vida... Hoje eu ouvi de uma pessoa e eu quero declarar a mesma coisa, porque hoje eu não me vejo distante da minha esposa. Não me vejo. Isso é uma coisa que separar não dá. Esposa, minha filha, bem precioso, família. Eu não me vejo nessa situação. Não me permito a contemplar isso, a olhar isso. O amadurecimento é quando você não se permite mais viver sem Deus. Mas eu vivo... Não estou falando de palavras. É quando você não se permite mais viver sem Deus. Como a corça suspira por águas. A ti, a minha alma também suspira, ó Deus. Uma vez, o Ailton, eu estava esperando você falar, mas a gente conversa muito. Então eu anoto, irmão. Ele sabe, eu vou almoçar com uma caneta no bolso. Eu não sou bobo. Eu sei que dinheiro não tem. Para pagar um almoço, eles não pagam almoço. Não tem, não consegue pagar. Mas sai algumas coisas boas. Eu levo a caneta, às vezes sai alguma coisa, eu pego o guardanapo e anoto. O Ailton falou algo para mim uma vez que eu falei, cara, isso é verdade. A gente se preocupa muito com a questão de Adão e Eva, o pecado que aconteceu. Ele falou, cara, Deus estava preocupado só com o encontro marcado. Tinha um encontro, Deus estava preocupado com o encontro. Cadê Adão que não chegou no encontro? Por quê? Porque Deus fez Adão para estar se relacionando com ele. Deus não se via viver longe de Adão. E Adão estava se escondendo de Deus. Se permitiu atrasar no encontro. Por causa do pecado, se escondeu, então o pecado faz isso. Mas eu agradeço a Deus que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Para você não se permitir mais ficar sem Deus.
Existe um encontro marcado todos os dias com Deus, irmão. Deus não está preocupado muito com o que vai acontecer como consequência. Isso tudo vai passar, isso tudo Ele sabe tratar. Mas Ele está preocupado com a fome que está dentro de você, que a sede que está dentro de você. As coisas estão acontecendo, as situações difíceis estão acontecendo, mas dentro de você existe algo dizendo: eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu amo a habitação da sua morada, eu não me permito mais viver longe do Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Essa é a preocupação de Deus, e essa é a preocupação de quem é amadurecido. Tá, irmão, você está dizendo que não tem problema, que não passa por... Não estou dizendo isso, não. Mas eu estou dizendo que quando somos maduros, entendemos que existe algo que está acima dos nossos problemas. Algo que está acima das nossas impossibilidades. Existe algo que está acima da sua mente, daquilo que você está trazendo à memória agora. E eu não posso viver longe disso. Hoje eu posso dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu sei que é necessário viver, ter dinheiro, é lógico, eu não estou sendo hipócrita aqui não. Mas eu sei que dá para administrar um pouco. O apóstolo Paulo me disse isso. Ele disse: sei ter e sei não ter. Eu sei viver bem, também sei viver privado de algumas coisas. E ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe hora que nós ficamos desempregados, não temos dinheiro. A hora que a situação vem um dilúvio de dificuldade sobre a nossa casa, mas a gente não morre. A chuva passa, o dilúvio passa, o desemprego passa. Então qual é a lição que eu tiro disso? O que eu não posso é viver sem Ele. O que não pode é faltar Ele na minha vida. Eu posso passar por dificuldades. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se você quer ser uma pessoa amadurecida, você vai estar acima dos problemas. Ah, não vou me abater. Vai sim, vai chorar sim, vai gemer sim, mas vai entender. Amadurecido chora. As pessoas maduras choram, mas elas se levantam, se recompõem e dizem assim: vem coisa boa de Deus aí para a minha vida. Porque a ideia de quem não é amadurecido é outra de quem é. O pastor estava pregando domingo aqui, né? E ele disse que você que tem 40 anos, né? Se a cabeça que você tem hoje, você estivesse com 20 anos, a sua vida seria diferente? Lógico. A minha seria, a sua seria. Nós estaríamos mais bem preparados para isso, né? Mas as coisas não são assim. Existe o tempo de amadurecimento. A sua mentalidade hoje, você que tem 40 anos, é lógico que é diferente quando você tinha 20. Então Deus está dizendo hoje aqui que não é questão de idade, não é questão de tempo em igreja, é questão da sede e da fome que você tem. Porque tem gente que tem 2 anos, 3 anos de igreja e é muito mais madura do que gente que tem 50 anos. Então é diferente da questão do tempo aqui fora. A questão não é o tempo fora, a questão é o tempo dentro. O tempo que você investe na sua vida para você amadurecer. Lembra que nós falamos que o processo do amadurecimento, ele se dá pelo Espírito Santo? Qual é o tempo que você tem com o Espírito Santo? Qual é o tempo que você gasta com ele? Qual é o tempo que você se enche dele? Eu estava com a minha esposa em casa. A gente colocou lá no canal, lá dando um filme, lá só desgraça. Eu falei: não quero ver isso agora não. Não tire disso aí. Estou aqui mergulhado no negócio aqui, não vou ver isso não. Eu quero gastar um tempo aqui com as coisas de Deus. Eu quero comer essa palavra devagar. Eu quero me alimentar dessa palavra. Eu sei que existe um amadurecimento na minha vida. Então eu não quero ver isso agora não. Eu não estou dizendo que é pecado ver filme, não. Eu estou dizendo que não era o tempo, não era a hora. Eu estava vivendo isso aqui, eu estava trazendo isso para a minha vida. É o tempo que você gasta, porque nós vivemos no corre-corre da vida. Às vezes você não tem tempo mais de orar, não tem tempo mais de ler a palavra, não tem tempo mais de fazer nada. E sabe o que Deus está falando aqui hoje para você? Que ainda dá tempo de você amadurecer, ainda dá tempo de você crescer. Gaste um tempo com Ele, gaste um tempo com o Espírito Santo. Deixa eu liberar alguma coisa para você. Sinônimo de amadurecimento é quando eu planejo e conquisto ao lado de uma pessoa. Quem é casado aqui?
Quando você foi casar, você planejou? Pelo menos alguma coisa você planejou, né? Falou, vamos casar amanhã, vai levar lá a casa. Não, você não fez isso. Você planejou. Ainda que não deu nada daquilo que você planejou, mas você planejou. E não é muito legal quando você casa, você tem um acordo com uma pessoa, além de você planejar, você conquista junto. Você vê a alegria de casais quando diz: conseguimos comprar a nossa casa, conseguimos comprar o nosso carrinho, conseguimos fazer um investimento em alguma coisa, conseguimos guardar um dinheirinho. Essa semana um amigo que eu não via há muito tempo, ele estava falando para mim: minha filha está estudando, tal, está fazendo medicina. Eu falei: pô, legal, tal. E ele falou assim: pô, eu estou desempregado. Aí na hora eu deu a vontade de perguntar: mas como tu está pagando? Mas aí a gente não pode ser muito fofoqueiro, né, e se intrometer, né? Mas por dentro eu falei: Senhor, eu queria saber como é que... Para de me falar. Ele falou: pô, eu estou desempregado, cara, estou numa prova aqui. Mas eu me preparei, eu e minha esposa. A gente abriu uma poupançazinha para minha filha, desde criança, a gente vinha depositando. A faculdade dela está garantida. Falei: pô, legal isso, o cara se planejou e conquistou junto com a esposa. Pessoas amadurecidas. Se ele estivesse pensando, porque o amadurecimento faz você planejar. Não, o dinheiro que ele estava ganhando, esse dinheirinho que ele está pagando na faculdade da filha, podia ter servido para várias coisas na caminhada. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Se você quer amadurecer, quer crescer, é hora de você começar a sentar com Ele, planejar com Ele, para poder conquistar com Ele. Quando você vê a história desses homens aqui, eu fiz história de Israel, sempre que eu estou falando, pode não estar na Bíblia, mas é o relato da história. Davi tinha o costume, isso é a história de Israel, de sentar com esses homens. Ele sentavam todos eles, e eles diziam assim: como será a próxima batalha? Alguém dizia: rei, o forte daquele povo são os escudos. Temos que pensar como vamos vencer esses escudos. Rei, eles têm uma fonte de água em tal lugar. Seria interessante se nós bloqueássemos as fontes de água. Vamos pensar. Como faremos isso? 2 vão por aqui, 3 por ali, 4 por ali. Sim. E por onde Davi passava, ele conquistava. Sabe por quê? Havia planejamento. Amadurecimento te faz planejar. Não estou planejando nada, estou deixando a vida te levar. Isso não é planejamento. Isso é Zeca Pagodinho. Porque com Deus não. Deus manda você sentar com Ele. Vamos planejar agora, porque eu quero conquistar junto com você. Esses homens aqui, irmãos, irmão, ficar endividado é muito ruim, não é? Seja sincero, para o homem aí, para o chefe da casa, a gente não consegue nem dormir pensando naquilo que a gente tem que pagar. Endividado, amargurado de espírito, eram essas pessoas. Agora, Deus falou isso comigo: essas pessoas provaram o amadurecimento. A vida quis que eles parassem ali, como endividados, como pessoas que não... Mas Deus tinha um plano também na vida daqueles homens. E aqueles homens passaram de coitadinhos a guerreiros, a valentes de Davi. Pô, Deus disse para mim: colaram com Davi e aconteceu isso na vida deles. Imagine quem cola comigo. Conseguiu entender isso? Colou com Davi, aconteceu isso. Imagine quem cola com Deus. Todo relacionamento maduro, é o natural da situação, é que vem o fruto. Gera fruto. É aquilo que as pessoas olham. Por isso está madura, você lá perto de casa, eu estou de olho numa mangueira lá. Falei até com meu pai hoje. Estou de olho, mas não é minha, né? Mas se cair para fora, no Antigo Testamento, se cair para fora, podia pegar, né? Então você cai para fora. Mas por quê? Porque todo relacionamento é o normal que gere frutos.
Olha para a sua vida com Deus, a caminhada com Deus. O que tem gerado? O que tem gerado? O meu relacionamento com a Sabrina, eu fui proibido pela Gabi de falar dela, né? Ela está lá atrás. Mas é só isso, só a Gabi, tá? Fica tranquilo. Mas gerou a Gabi um fruto de um relacionamento maduro. Planejamos, ela estava estudando, eu também. Vamos estudar primeiro, depois, com o tempo, vamos. Aí, na hora certa, e eu doido para ser pai, né? Aí o médico falou: olha, isso pode demorar muito, né, Sabrina? Pode demorar muito, porque ela toma remédio muito tempo. Aí eu, por dentro, está arrependido, não, meu Deus. Falei: vai ser de primeira. Vai ser de primeira. E foi rápido, foi ou não foi, Sabrina? Um mês depois. Já viu que não sou fraco. Um mês depois foi lá. Eu quero um fruto, eu quero. Porque eu tinha planejado aquilo, era a hora agora de desfrutar. Deus está falando para você, querido, você está diante de um Deus que te convida a sentar com Ele, para planejar, para conquistar com Ele, para gozar dos frutos que Ele vai depositar sobre a tua vida. A história desses homens foram mudadas, porque alguém apareceu na vida deles. Jesus apareceu na sua vida. É para quê? Para mudar a tua história, irmão. Não é para você continuar a mesma não, a tua família continuar a mesma não. Imagine só, quem te viu e quem te vê. Tu não era aquele cara endividado? Era. Está fazendo o que do lado de Davi agora? Agora eu sou guarda-costa dele. Como assim? O Deus de Davi mudou a minha história. Não ousava nem dizer que era o Deus dele, eram pessoas estranhas. O Deus de Davi mudou a minha história. Imagine o que o seu Deus pode fazer por você. Vou terminar nessa. O amadurecimento, irmãos, ele tira você do coitadinho e te transforma num guerreiro. Tem uma proposta de Satanás para nós como igreja acharmos que somos os coitadinhos. Uma pessoa falou para mim assim: ah, mas por que aconteceu isso com fulano se ele é crente? Eu falei: nós não somos coitadinhos não, irmão. Só porque a gente é crente não vai ser assaltado? Só porque a gente é crente não pode ter câncer? Só porque a gente é crente não pode passar por um problema? Não. Não somos coitadinhos não. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Ah, então por que acontece isso com algumas pessoas? Porque essas pessoas não amadureceram ainda. Porque quem amadureceu, eu estou dizendo isso, eu tenho um carro, eu tenho família, eu posso ser assaltado. Eu disse para um casal, eu parei, olhei, outro dia conversamos, e eu falei: querido, ele me contou a história, eu falei: você tem que agradecer a Deus pelo grande livramento, porque Satanás não veio só para levar o bem. Ele veio para destruir, ele veio para matar, ele veio para acabar com a tua família. Mas a mão de Deus esteve estendida lá. Carro você compra outro e compra outro até melhor. E pode chegar até do nada um carro para você. Agora a vida com Deus, não. Então nós não somos coitadinhos. Aqueles homens chegaram até Davi. Sabe qual é a história desses homens? Chegam para Davi de uma maneira, e Davi começa a ministrar sobre a vida deles. Mas Davi não estava numa situação muito favorável, muito agradável. Fugia de um lado para o outro. Eu acredito que Davi falava: olha, eu não tenho muito que dar para vocês não, cara. Eu estou fugindo. Vocês estão livres para ir embora. Ele falou assim: pô, para onde eu irei? Lembra que Pedro falou isso? Para onde eu irei? Não tem para onde ir não. Eu não tenho mais para onde eu ir. Eu tenho percebido que as suas palavras têm me feito bem. E eles permanecem com Davi. Aonde Davi vai, aqueles homens vão ir. Sabe o que acontece? A instrução daquele homem, porque a história desses homens aqui, eles não eram judeus, não eram. Eles aprenderam que a fidelidade, compromisso, constância, olhando para Davi. Uma certa feita, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Aqueles homens cheios de amargura, endividados, disseram assim: aí, agora é contigo.
só matá-lo. Mata agora! Davi falou, não, peraí. Eu não posso tocar no ungido. Não, mas esse cara quer te matar. Não posso tocar nele. Como assim nós não estamos entendendo? Não, cara. É Deus que me justifica. Não sou eu. Se eu botar a mão nele, eu não amadureço. É Deus que justifica. Não sou eu que vou fazer isso. Isso não sou eu. Quem é amadurecido entende o que é para fazer e o que não é para fazer. E não faz besteira e coloca na conta de Deus, que a gente está acostumado a fazer. Não, isso não é para eu fazer. Não sou eu que vou matar o Saul. Não sou eu. Ele é ungido. Deus ungiu, não sou eu. E aqueles homens olhando para aquilo, você acha que esses homens se tornaram fiéis a Davi por quê? Teve um cursinho nas cavernas? Não. Eles olharam o procedimento de Davi. Sabe por que a gente não amadurece? Termino aqui. Porque a gente olha para o procedimento de quem não é para olhar. Porque a gente ainda tem saídas. Olha para tantos lugares. Aqueles homens não. Pode ir. Não posso voltar nem para minha casa, cara. Estou devendo lá. Se eu for, arrancam até meu filho. Então vou ficar por aqui mesmo. E você? Não, estou amargurado. Mas quando você fala, a amargura vai saindo. Por quê? Porque Davi tinha esse poder. Quando ele louvava o Senhor, você já via o que acontecia quando Davi louvava o Senhor. Imagine ele no processo de amadurecimento. Conforme Davi falava, as palavras de Davi gerando vida. Eu pergunto. O que isso aqui tem feito com a gente? O que isso aqui tem feito com a minha vida? Quando você utiliza essa palavra aqui, sai toda a amargura. Quando você utiliza essa palavra aqui, ele transforma você de coitadinho num guerreiro. Você entende que você entrou aqui, você está chorando, está indo, mas tu não é coitadinho, você é um guerreiro. Você, minha família está aí. É a tua família que fez isso? Então você está aqui justamente porque tu é um guerreiro. Justamente porque você vai lutar pela tua família. Justamente porque você vai orar pela sua casa. Justamente porque você vai orar pela situação. Você está sendo instruído para ser um guerreiro, não um coitadinho. Não alguém que fique chorando e reclamando pelos cantos, não. O que Deus tem para você? Transformar você em um guerreiro. Fique de pé, querido.